Sabe aquela sensação quando você tá na praia e aí de repente vem uma onda muito grande, passa por cima de você, te dá um caldo, você sai até a superfície pra tentar respirar, mas nem dá tempo direito porque já vem outra onda, e aí depois outra onda e mais outra, e você fica lá tentando puxar o ar pra respirar e essa é a sensação de ler esse livro. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou trazer uma resenha de um livro que fez com que eu duvidasse da minha própria capacidade de desvendar mistérios. Se você nunca ouviu falar desse livro, eu estou falando de O Massacre da Família Hope. A história começa em 1929, quando toda a família Hope é brutalmente desvivida. E a única sobrevivente dessa grande tragédia é a Lenora Hope. E desde então todo mundo acredita que ela é a culpada pelo crime, já que ela foi a única que ficou viva. Só que a polícia nunca conseguiu provar nada em relação a ela. Então ela nunca foi nem acusada de fato e muito menos condenada. Muitas décadas depois, a gente vai conhecer a Kitty. Ela trabalha numa agência especializada em cuidadores de idosos. A Kitty estava afastada do trabalho, ela acabou de voltar de um afastamento de 6 meses. E logo no começo a gente já vai descobrir o porquê disso. E aí ela vai trabalhar justamente na mansão dos Hope para cuidar da Lenora. A Lenora é idosa, ela vive isolada na mansão e por conta de algumas doenças e uns problemas de saúde que ela teve ao longo dos anos, a Lenora é muito limitada. Ela não consegue falar, ela não consegue andar e tem a movimentação dos braços muito reduzida. E aí o mistério já começa porque assim, a Lenora, ela tá impossibilitada de fazer muitas coisas, mas ela sabe escrever. Eis que você me pergunta, como? A Kitty arruma um jeito das duas conseguirem se comunicar usando uma máquina de escrever que a Lenora já tinha no quarto dela. E aí já nos primeiros dias que a Kitty começa a trabalhar lá, a Lenora digita uma frase que já começa a fazer as engrenagens da sua cabeça funcionarem. Eu quero te contar tudo. A partir daí, a gente vai descobrindo, junto com a Kitty, todas as revelações do que de fato ocorreu no dia do crime. Ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo todos os detalhes da mansão onde a Lenora vive, mansão esta que fica no topo de um penhasco. Inclusive esse livro tem aquele clima perfeito de mansão antiga, sabe? Tem tempestade, tem corredor vazio, tem casa inclinada, vários segredos escondidos onde até a decoração parece um pouco suspeita. Você sente que tem alguma coisa realmente muito errada ali naquela mansão desde o início da história. A tensão e o mistério, eles estão sempre presentes ali de alguma forma. Aquele clima frio e pesado no ar, com aquela sensação de que tem algo iminente para acontecer, prestes a desmoronar. E pode ter certeza que a cada nova teoria que você for criando, nas páginas seguintes você vai receber uma informação nova que vai te fazer duvidar de tudo aquilo que você estava imaginando. As informações que vão sendo reveladas com certeza vão fazer a sua mente ir desenrolando uma teia de teorias, mas eu tenho contrapontos, então vou apresentar-lhes para vocês agora do que eu achei desse livro como um todo. Os pontos positivos são: a forma como a história é contada eu achei muito legal. A gente acompanha a história no presente, mas intercalando com as revelações que a Lenora faz sobre o passado. E a Lenora, ela não fala somente do que aconteceu naquele dia, no dia do crime. Ela vai contando basicamente o que levou, quais foram as situações que aconteceram para terminar do jeito que terminou. É como se o livro tivesse duas investigações ao mesmo tempo, sabe? Outro ponto que, como bom suspense, você consegue duvidar de todo mundo. Você é suspeita da Lenora, você é suspeita da Sra. Baker, você é suspeita da Kitty. Se bobear, você suspeita até de você mesmo se consegue cair na lábia dos personagens. Isso faz com que você vá ligando os pontos do que cada personagem faz e fala. Outro ponto bem legal também é a forma como o autor faz questão de amarrar as coisas durante o livro. Ele joga uma informação para você, lá na frente, capítulos mais à frente, quando essa informação volta, ele faz questão dos personagens se relembrarem de algo que já aconteceu para que faça sentido o desenrolar da história. Tudo isso somado ao fato de que a própria mansão parece que tem um papel no desenvolvimento da história, sabe? Então eu acho que a história sim funcionou pra mim. Agora chegando um pouco mais na reta final, algumas coisas que me incomodaram. Primeiro, o início do livro eu achei ele um pouco lento. O mistério ele tá presente, mas eu acho que o livro demora um pouco para construir e consolidar esse mistério pra gente. O jeito que a Kitty descreve cada cômodo da mansão em que ela entra, a gente já sabe que é uma mansão colossal, que a família Hope tinha muito dinheiro. Você apresentar a mansão como algo gigantesco e falar de muitos detalhes assim quando a Kitty entra é muito bacana. Mas aí toda hora que ela vai num cômodo novo, ela descreve cada pequeno detalhe, a pintura na parede, o fio do tapete e o jeito que também toda hora ela fala de como tá o vento, como tá o mar, como tá o clima, como tá o sol, que a escada tá rachando. São construções narrativas que se tornam um pouco repetitivas e isso me deixa um pouquinho irritado.
Outro ponto que, pra mim, eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado é a quantidade de reviravoltas presentes nele. Sim, eu acho que você pegar uma história, abrir um leque de possibilidades e depois fechar vários enredos que se ligam entre si, pode funcionar e funciona aqui. Porém, eu acho que ele se empolgou um pouquinho na hora de criar tantas reviravoltas. Eu acho bacana você trazer várias revelações bombásticas e jogar acontecimentos ali, só que nesse caso parecia uma boneca russa. Cada vez que você descobria algo, chegava algo novo, depois mais uma coisa e mais uma coisa, e lá pelas 20 últimas páginas do livro, quando você pensa que a história realmente já tá finalizada, não tinha mais o que você saber, o autor vem com uma cerejinha do bolo e pum, te entrega mais uma reviravolta. Sem muito spoiler aqui, mas assim, a revelação sobre a Lenora eu achei muito bacana. Eu desconfiava, mas a forma como foi apresentada eu achei que foi muito melhor do que eu esperava. Porém, a revelação sobre o pai da Kit, não vou falar muita coisa, eu achei completamente desnecessária, não teve construção nenhuma. Foi uma das poucas coisas que realmente não teve construção, foi simplesmente jogada. Parecia que era só mais um item na salada de frutas que o autor estava querendo fazer. Eu tiraria pelo menos uns 2 ou 3 acontecimentos ali do final para que a história ficasse muito mais bonitinha e mais fechadinha, sabe? Bom, apesar dessas ressalvas, eu creio que o livro funcionou para mim, conseguiu me prender bastante durante boa parte da história. Como eu falei, o clima de tensão e mistério, eles estão presentes ali, te fazem ficar naquela suspeita qual vai ser a próxima revelação que a Lenora vai fazer. E isso fez com que eu me conectasse muito com a história. Eu vou precisar ser honesto e dizer que a expectativa que eu tinha antes de ler era muito mais alta em relação a como eu fiquei após terminar a história. Mas eu acho que vale a pena sim a leitura. O livro pode te surpreender bastante e acho que pode te trazer um entretenimento bacana aí durante um tempinho. Dito isso, eu preciso relembrar algo que eu mesmo criei e havia esquecido. Quando eu comecei o canal, nas primeiras publicações dos vídeos de resenha, eu dava nota para as minhas leituras. Só que eu simplesmente esqueci disso. Mas agora que eu relembrei, vamos voltar com a regra que eu mesmo instaurei para mim. Minha nota para o Massacre da Família Hope é... 4 estrelas. É uma escrita que vai te prender, vai te revelar muitas coisas que você não imaginava que a história seguiria por esses caminhos, te dá um verdadeiro buffet de reviravoltas no final do livro, e cada coisa que existe dentro da mansão ou na atitude dos personagens está ali para te fazer criar uma teoria e possivelmente essa teoria se confirmar ou não até o final da história. Por hoje é só, pessoas. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um comentário se você já leu a história, se você está curioso. Me segue lá no TikTok, que eu também posto alguns vídeos lá, tanto fazendo resenhas, falando sobre filmes, sobre dicas literárias. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido, por estar aqui. E é isso. Um beijo e até a próxima história.